Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Etienne, eu faço parte aqui do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E você está aqui comigo no grupo de leitura do Texto Vá para darmos início a mais uma temporada da leitura dos Salmos. Para quem está nos acompanhando aí desde o começo, sabe que nós temos uma pequena pausa, mas estamos retornando. Mas ainda dá tempo de você colocar em dia todas as leituras anteriores. E hoje a gente vai começar com o Salmo 51. E para a gente iniciar aqui, eu quero estar orando pelas nossas vidas, amém? Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu quero me colocar aqui na tua presença. Eu quero te pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E eu quero colocar, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos levar a mergulharmos em mais uma leitura das tuas escrituras. Pai, que o Senhor nos conduza através da sua verdade e que o Senhor venha cravar a sua palavra no nosso coração, para que nunca venhamos nos apartar dos seus ensinamentos. Eu peço, Senhor, a tua presença conosco, eu peço a manifestação do teu Espírito Santo conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos começar aqui a nossa leitura. Livro de Salmos, capítulo 51. Arrependimento e perdão. Salmo de Davi, ao regente do coro. Escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba. Versículo 1. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma nova vontade, firme. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes a tua lei e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livre-me da morte, com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós acabamos de ler o livro de Salmos, no capítulo 51. E eu quero começar aqui conversando com vocês, trazendo para vocês algo que o Espírito Santo ele colocou no meu coração. E eu quero começar dizendo para vocês que tudo aquilo que nós fazemos, seja bom ou seja mal, tem uma consequência. E hoje nós vamos falar acerca dos sentimentos que rodeavam Davi quando este pecou contra o Senhor, acerca ali do relacionamento que ele teve com Betseba. Bom, nós sabemos que quando nós erramos contra o Senhor, no momento ali parece ser algo maravilhoso. Quando nós pecamos, parece que estamos fazendo algo no qual nos satisfaz. Mas quando termina ali o nosso momento de prazer, o nosso momento ali, como eu posso dizer, o nosso tempo de desobediência,
Então, vem sobre nós a culpa, o sentimento de culpa. E como muitos falam, a consciência pesada aparece sobre nós. E assim conforme nós, Davi, ele se sentia culpado por ter errado contra Deus. Ele se sentia culpado por ter quebrado um mandamento tão precioso. Ele sentiu no seu coração a aflição. Ele sentiu no seu coração o peso dos seus pecados. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o peso do pecado que Davi estava carregando sobre ele era tão grande que ele começou a clamar por misericórdia e compaixão. Ele começou a se ver em um estado onde muitos de nós já nos vimos algum dia. Em um estado onde nossos pecados são muitos, que nós nos sentimos indignos de estar diante da presença do Senhor. Davi, ele fala para o Senhor que os seus pecados estão diante dele todos os dias. E isso tem feito com que ele venha se sentir um pecador. E então ele começa a falar para o Senhor que o desejo dele é ser sincero, é ser puro e é ter um coração limpo. E muitas das vezes, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós nos sentimos como Davi. Nós nos sentimos tão indignos, nós tão sujos, que nós nem sequer conseguimos orar. E Davi passou por essa experiência antes de fazer essa oração, ou no processo dessa oração. Porque quando eu leio aqui essa oração, eu não vejo como uma oração que foi feita num todo, num único dia. Mas eu vejo essa oração como um processo. Eu vejo essa oração como um tempo específico, um dia após o outro. Davi, no decorrer dos seus dias, da sua experiência de ter pecado contra Deus e de ter sentido ali o peso do seu pecado, de ter sentido o sentimento de culpa sobre si, ele vai aprendendo a apartar-se do mal, a libertar-se daquilo que o aprisiona e a chegar-se a Deus. E muitas das vezes, quando nós erramos, nós não queremos nos aproximar do Senhor, porque nós sentimos vergonha. O pecado gera, né, a vergonha em nós. E a gente vai ver isso lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva caem. Eles se sentem tão envergonhados e tão constrangidos por terem pecados que eles começam a fugir da face do Senhor. E hoje eu quero dizer para você que tem vivido com o sentimento de culpa, para você que tem se sentido vivendo em seus dias uma culpa sobre os seus ombros. Eu não sei o que você fez no seu passado, mas talvez o sentimento de culpa que você tem carregado durante todos esses dias, durante todos esses tempos, tem feito com que você não venha viver numa totalidade de relacionamento com o Senhor. O sentimento de culpa é uma consequência do pecado. E não só isso, isso é para nós, mas tudo aquilo que a gente faz, conforme eu disse no começo, gera uma consequência. E aquilo que Davi fez gerou uma consequência muito grave dentro da sua casa, no meio da sua família e, por que não dizer, trouxe uma consequência gravíssima para todo o povo de Israel, para toda Jerusalém. Tanto é que no final deste capítulo nós vamos nos deparar com Davi clamando ao Senhor pela misericórdia dele sendo derramado ali sobre o povo de Jerusalém. Davi clama para que as muralhas sejam reconstruídas novamente. E algo que o Espírito Santo traz também ao meu coração é que muitas das vezes nós achamos que podemos comprar ao Senhor. É meio forte que eu vou falar aqui, talvez até um pouco pesado, mas eu acredito e creio que você vai compreender porque o Senhor ele esteve falando isso comigo. Às vezes, nós queremos fazer algo para encobrir aquilo no qual nós fizemos. Nós queremos talvez comprar ao Senhor com sacrifícios, com ofertas, para justificar os nossos erros, tentando, conforme a gente foi ensinado, né, engambelar o Senhor. Ah, Deus, eu vou oferecer isso, eu vou fazer aquilo para que o Senhor perdoe meu pecado. Mas não é isso. O Senhor, ele não quer que nós venhamos oferecer sacrifícios, não quer que nós venhamos oferecer ofertas para pagar ali aquilo que fizemos como uma barganha, uma troca.
Mas o Senhor quer que nós venhamos nos arrepender, quer que venhamos confessar os nossos pecados. E eu quero dizer algo para você, que talvez tenha dito, eu já tenho vivido, já estou pagando os meus pecados, porque os meus erros não saem mais da minha mente. Talvez você tenha vivido com um sentimento de culpa e tenha julgado isso como uma consequência, ou melhor dizendo, como o castigo de Deus para você. Mas eu quero te dizer que arrependimento e confissão é algo completamente diferente de sentimento de culpa. O sentimento de culpa é a consequência do pecado. É o lembrete de Satanás para que você nunca se esqueça o que você fez e assim sempre se sinta indigno de se chegar à presença do Senhor. O sentimento de culpa é uma seta do adversário para fazer você estar ainda mais longe do Senhor. Por que você acha que muitas pessoas que quando saem da presença do Senhor têm uma enorme dificuldade para voltar? É porque o sentimento de culpa é uma das armas mais brutais que Satanás usa para afastar os filhos de Deus da presença do Senhor. Quando as pessoas saem da igreja, é muito difícil vê-las retornar, porque sempre vai ser trazido à memória deles. Lembra o que você fez, lembra o que você agiu, você não é digno de estar ali. Então lembre, sentimento de culpa é algo que o inferno introduz no seu coração para te afastar de Deus. E o inferno tentou fazer isso com Davi. E a gente viu isso aqui no Salmo 51. Agora a confissão e o arrependimento é diferente. A confissão é quando você reconhece aquilo que você fez. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Agora, o arrependimento é quando você entende que você errou, mas que você não pode mais viver daquela forma. Quando você entende que tem um Deus que te ama, um Deus que entregou o seu filho por amor a você. E você, por causa deste amor completamente ousado, deste amor extraordinário, você entende que o Senhor te ama, mas que Ele abomina o pecado no qual você fez. Quando você se arrepende, você não tem prazer mais de fazer o que você fazia antes. Quando você se arrepende, o seu pecado não te domina mais. Quando você se arrepende, o sentimento de culpa já não existe mais dentro de você, porque você entende que o seu pecado, o seu passado, o seu erro é o seu testemunho de vida. É quem você foi, para quem você é agora. Para quem já está bem tempo na presença do Senhor, tem uma história lá atrás. Muitas pessoas vieram de um passado terrível, vieram de drogas, de prostituição, vieram de lares quebrados, de famílias destruídas. Existem pessoas que possuem um passado escabroso. Isso foi um passado que hoje é um testemunho, aonde diz: eu era uma pessoa completamente improvável, mas o Senhor olhou para mim, me fez esquecer quem eu era. Eu não era ninguém, eu não tinha direito de estar aqui hoje. E o Senhor me deu uma nova oportunidade. O passado é apenas para você se lembrar que Deus chamou você das trevas para a luz. O passado não é um lugar de permanência. Então entenda que confissão e arrependimento é diferente de sentimento de culpa. E quando nós nos sentimos culpados, muitas das vezes nós tentamos fazer de tudo para poder abafar o nosso erro. Conforme eu disse anteriormente, tentamos comprar a Deus conforme tentamos comprar as pessoas. É muito comum isso num relacionamento, num casamento, quando ele não está à luz das escrituras. Quando você faz algo contra o seu cônjuge, você o ofende mais numa discussão de casal. Então, um dos dois, né, que tem essa dificuldade de pedir desculpa, que tem essa dificuldade de reconhecer o seu erro, sempre vai querer comprar o outro para amenizar a situação. Vai tentar dar um chocolate, um bombom, levar para passear, dar um presente, para fazer com que aquele sentimento seja esquecido. Mas nós não podemos fazer isso com Deus e nem com as pessoas.
porque isso se torna um caso mal resolvido para nós mesmos. E o diabo sempre vai encontrar ali aquela brecha, aquela legalidade aberta para nos fazer voltar de novo lá para trás. E ali a gente vai ficar preso, amarrado, acorrentado por muitos e muitos anos, conforme nós vemos muitas pessoas vivendo isso. Então eu quero trazer hoje essa reflexão para você. E eu quero te dizer que o Senhor, ele tem prazer que você se aproxime da presença dele com o seu coração sincero, com o seu espírito arrependido e com a sua alma disposta a se confessar ao Senhor. Porque quando você fizer isso, o Senhor, ele vai fazer gerar em você novamente a alegria, a felicidade e a presença do Espírito Santo. E lembra, quando nós caímos, nós erramos, pecamos, somos seres humanos. Mas não significa que devemos permanecer no mesmo estado. Se caiu, se levanta, se conserta com o Senhor. Não tente comprar o Senhor, se conserte com Ele. E reerga-se. Caminho. Tente novamente. Amém? Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. E essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração no dia de hoje. Deus abençoe. Shalom, shalom.